LSD. O mundo real sem cores ou um mundo de ilusões coloridas? O LSD foi criado em 1937 por Albert Hofmann, mas só ganhou popularidade nos anos 60, quando ainda não era visto como uma substância prejudicial à saúde. Trata-se de uma droga alucinógena sintética produzida em laboratório. É consumida por via oral, injeção ou inalação. Se apresenta em forma de barras, cápsulas, tiras de gelatina e líquida. Além disso, não possui odor, sabor ou cor. É mais comumente utilizada por adolescentes e jovens. Mecanismo de ação. A experiência subjetiva com o LSD e outros alucinógenos depende da personalidade do usuário, de suas expectativas quanto ao uso da droga e do ambiente onde é ingerida. Enquanto alguns indivíduos experimentam um estado de excitação e atividade, outros se tornam inquietos e passivos. Sentimentos de euforia e excitação alternam-se com um episódio de depressão, ilusão e assustadoras sensações de pânico. Efeitos. Devemos considerar as condições físicas e mentais do indivíduo e a quantidade ingerida, mas de um modo geral, os efeitos do LSD surgem de 30 a 90 minutos após a ingestão de uma dose, durando em média 6 horas. Exemplos de como a droga afeta o organismo. Psíquicos. Durante o efeito do alucinógeno, são produzidos fenômenos alucinatórios, que envolvem alterações nas percepções auditivas, visuais, gustativa, olfativa, táctil, perda do limite entre o espaço e o próprio corpo, podendo causar diversos tipos de acidentes, domésticos, de trabalho, automobilístico e etc. Despersonalização, sensações de pânico e medo ou ainda sinestesias, que é uma conclusão de informações sensoriais onde as sensações auditivas traduzem-se em imagens e estas em sons, delírio, sensações alternadas e simultâneas de alegria e tristeza, de relaxamento e tensão, perda da coordenação do pensamento, apreensão constante. Começando a entender as sensações produzidas após a ingestão da droga. As sensações produzidas pelo LSD ao usuário são reais, provocando medo, prazer, ansiedade, dor, e com seu uso continuado, estes efeitos poderão tornar-se crônicos, causando depressão profunda, surtos de esquizofrenia, reflexos exaltados e perda da memória. O perigo. Apesar do LSD comumente não causar comportamentos compulsivos para sua obtenção, poderá causar uma dependência psicológica, visto que algumas pessoas não conseguem viver mais sem a droga. No entanto, o seu maior risco não encontra-se na toxicidade ao organismo, mas nos efeitos psíquicos que ela causa, pois o usuário torna-se incapaz de avaliar situações de perigo, julga-se com capacidade de força irreal, podendo envolver-se em acidentes em geral. Por exemplo, em uma alucinação, pretende voar e cair de uma janela, ou ignorando os perigos do mar e avançando pelas suas águas. Além disso, o uso crônico do LSD pode causar um fenômeno perigosíssimo, de causa desconhecida, denominado de flashback, o qual repentinamente leva o indivíduo a ter todos os sintomas psíquicos do uso, porém sem tê-lo feito, podendo ocorrer a qualquer momento, inclusive durante a condução de algum tipo de veículo, carro, moto e etc., causando acidentes graves com consequências muitas vezes irreversíveis, causando a sua morte ou invalidez, ou pior ainda, prejuízos a terceiros. Alguns estudos presumem que este fenômeno possa ser desencadeado por intoxicação alcoólica, pelo uso abusivo da maconha ou por cansaço físico. Tratamento. De longe, o melhor tratamento contra as drogas é a prevenção, a busca do conhecimento, da informação, dos efeitos que causam a curto e a longo prazo na vida individual e familiar do usuário e de suas famílias, na comunidade, enfim, conhecer um pouco das consequências.
Se após todas essas etapas ainda houver um envolvimento, é possível procurar um tratamento auxiliar. Atualmente, vários segmentos da sociedade, como por exemplo governamentais, religiosos, estudantis, saúde, ONGs, mobilizam-se em ajudar a salvar jovens, adolescentes, adultos e crianças que entram num túnel onde na maioria das vezes precisam dos outros para enxergar a luz.